Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. E hoje vamos falar do porquê o Bitcoin Hyper está se tornando um fenômeno cripto. Pré-venda viral arrecada mais de 12 milhões de dólares. Nossa conversa parte de um artigo recente que está dando o que falar, sabe? Analisando esse movimento aí no universo das criptomoedas. A gente sabe que o Bitcoin é o nome mais forte, né? A referência. Quase sinônimo de cripto para muita gente. Com certeza. O pioneiro que abriu as portas. Exato. Mas mesmo sendo esse gigante todo, o Bitcoin tem lá seus desafios, certas características que acabam abrindo espaço para novas ideias. Limitações inerentes ao design original, né? Que eram qualidades na época, mas hoje... Pois é, e é nesse contexto que surge o Bitcoin Hyper, um projeto que conseguiu, assim, chamar muita atenção. E levantar uma grana considerável na pré-venda, pelo que eu vi. Uma grana impressionante. Então, vamos entender o que está por trás desse burburinho todo. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, não dá para negar. O Bitcoin, o BTC, continua sendo o rei da cocada preta no mundo cripto. Indiscutível. A dominância é clara. O valor de mercado dele ainda deixa o segundo colocado, que é o Ethereum, o ETH, comendo poeira, né? Quase 5 vezes menor. É a principal reserva de valor digital. Sem dúvida, maior volume, maior reconhecimento. E essa força toda faz com que qualquer projeto que se associe ao nome Bitcoin já começa com um certo impulso, né? E despertando o interesse, claro. O nome Bitcoin tem um peso enorme. Mas aí que está o ponto interessante que o artigo levanta. As tais limitações. Isso. Características que não são necessariamente falhas, mas que dificultam o uso em massa para coisas do dia a dia. Exato. Pagar um café, fazer microtransações. A rede não foi otimizada para isso originalmente. Foi feita para grandes transferências de valor, né? Com foco total na segurança. E é justamente essa brecha, essa necessidade não atendida pelo Bitcoin original que alimenta a inovação. E abre portas para projetos como o Bitcoin Hyper, que prometem atacar justamente esses pontos. Exatamente. Tentando trazer mais agilidade para esse ecossistema. Falando de um jeito bem prático, para quem talvez não use cripto todo dia. Já tentou mandar um valor baixo em Bitcoin num dia de pico? Ah, a experiência pode ser frustrante. Pode demorar muito. Minutos, às vezes horas, em casos extremos. Ninguém quer esperar isso tudo para pagar algo simples, né? Com certeza. E o custo? As taxas de rede. Nossas taxas. O artigo traz um exemplo que assusta. Enviar o equivalente a $20 em Bitcoin pode chegar a custar $10 só de taxa. Dependendo do congestionamento da rede, sim. É metade do valor indo embora só para confirmar a transação. Isso torna impossível usar para pagar aquele cafezinho, o pão na padaria. Daí a famosa frase, ninguém paga cafezinho com Bitcoin. Simplesmente não compensa financeiramente para valores pequenos. E quando a gente compara com sistemas que a gente usa todo dia, tipo cartão de crédito, a diferença fica gritante. A escala é outra. O Bitcoin processa em média umas 7 transações por segundo. 7. A rede Visa, por exemplo, que o artigo cita, Faz milhares, né? Acho que o número era 65 mil por segundo em média. isso, 65 mil. É uma diferença absurda. Mesmo redes de cripto mais novas, como a Solana, são muito mais rápidas. E para o Bitcoin realmente virar uma moeda global para bilhões de pessoas, essa capacidade precisaria aumentar muito. Só que mexer na estrutura base do Bitcoin para isso é super complexo, né? Poderia até comprometer a segurança, que é o grande trunfo. Exatamente. É um dilema difícil. E tem outra coisa que o artigo aponta. A dificuldade de desenvolver apps complexos direto na rede Bitcoin. Isso. Muitos programadores acham mais trabalhoso comparado a outras redes. E por que essa questão da escalabilidade e da programação é tão crucial? Qual o impacto disso? Bom, se a gente olha para o mercado cripto nos últimos anos, essa dificuldade do Bitcoin em processar rápido e barato e a menor flexibilidade para contratos inteligentes complexos na camada principal. Criou um vácuo. Exato. Um vácuo que foi preenchido por outras plataformas, principalmente Ethereum e, mais recentemente, a Solana. Que bombaram com DeFi, NFTs, meme coins. Isso. Porque elas foram desenhadas com mais capacidade para executar esses contratos inteligentes,
os programas por trás dessas aplicações de forma mais eficiente com taxas menores. Entendi. Então, o Bitcoin, mesmo sendo mais seguro, ficou meio à margem dessas inovações que precisam de volume e baixo custo. Ficou um pouco para trás nessas áreas específicas, sim, embora continue sendo a rede mais segura e descentralizada. É exatamente aí que entra a proposta do Bitcoin Hyper, o HY, tentando ser essa ponte, né? Conectar o melhor dos dois mundos, essa é a promessa. Ele se apresenta como uma solução de camada 2, uma Layer 2. Isso. Para simplificar, imagina a rede Bitcoin como uma autoestrada principal, super segura, mas às vezes com trânsito e pedágio paro. Boa analogia. E a camada 2, como o Bitcoin Hyper, seria tipo uma via expressa construída por cima, usa a mesma base segura, Mas permite que os carros, as transações, andem muito mais rápido e pagando menos. exatamente essa é a ideia. Ser essa via expressa de alta velocidade e baixo custo para o ecossistema Bitcoin. E pelo jeito, a promessa convenceu muita gente, né? A pré-venda foi um sucesso viral. Arrecadou mais de 12 milhões e meio de dólares, foi isso. Isso mesmo, um valor bem expressivo. Na data do artigo, cada token Hyper estava na pré-venda por volta de 0,0128 dólares. Mostra que tem muita gente interessada nessa solução. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante. Como eles pretendem fazer isso funcionar na prática? Qual a tecnologia por trás? A peça central que o artigo menciona é a chamada ponte canônica, Canonical Bridge. Nome técnico, mas qual a função? A função é direta: criar uma ligação segura e confiável entre a rede principal do Bitcoin, a camada 1. A autoestrada principal. Isso. E essa nova camada rápida, a camada 2 do Bitcoin Hyper, a via expressa, Entendi, é a conexão entre as duas. é um mecanismo que permite que o valor do Bitcoin possa ser, digamos, movido para essa camada secundária e depois trazido de volta para a principal. Mantendo a segurança e o valor, né? Exatamente, mantendo a equivalência e a segurança nesse processo. Tá, e como isso funciona para o usuário, na prática? Tem o Bitcoin lá na rede original. Certo. Pelo que o artigo descreve, você usaria essa ponte canônica para travar seus bitcoins, BTC, na camada 1. Travar, tipo, deixar guardado num cofre seguro nessa autoestrada principal. É uma boa forma de pensar. Fica lá, seguro e registrado na blockchain principal. Ok, travei meus bitcoins. E aí? Uma vez que esses bitcoins estão travados na camada 1, a rede Bitcoin Hyper, a nossa camada 2, A via expressa. emite uma quantidade equivalente de uma versão embrulhada desses bitcoins, é o chamado Wrapped Bitcoin, WBTC, na rede dela. Ah, então eu recebo um WBTC na camada 2 para cada BTC que eu travei na camada 1. Exatamente. Esse WBTC na camada 2 representa o Bitcoin original que está lá travado. E com esse WBTC na camada 2, o que eu posso fazer? Aí é que está a vantagem. Você pode fazer transações quase instantâneas, com taxas muito, muito baixas. Ah, aí sim dá para pensar em pagar o cafezinho. Exatamente. Viabiliza pagamentos do dia a dia, microtransações, usar em jogos, aplicações DeFi que rodam nessa camada 2. E até lançar outros tokens nesse ambiente mais ágil, né? Sim, abre um leque de possibilidades que hoje são difíceis na camada 1 do Bitcoin. Entendi. Foi sentido. E para ter os bitcoins originais de volta, se eu quiser sair da via expressa e voltar para a principal? Caminho inverso, usando a mesma ponte, você inicia o processo. E meus WBTC na camada 2 são Destruídos. queimados, essa a expressão técnica? Destruídos de forma verificável na camada 2. E essa queima sinaliza para a ponte que... Que os WBTC correspondentes, que estavam lá travados no cofre da camada 1, podem ser liberados de volta para sua carteira na rede principal. Genial. Então a ideia é usar a segurança forte do Bitcoin original, Isso, como base, como fundamento. mas com a velocidade e o baixo custo que a camada principal sozinha não entrega hoje. Perfeito. Esse é o grande trunfo prometido pelas soluções de camada 2 em geral. E tem um detalhe técnico que o artigo destaca como um diferencial específico do Bitcoin Hyper. A integração com a máquina virtual Solana, a SVM. Isso. O que isso significa na prática? Soa complicado. Na prática, a SVM é o motor que processa as transações e roda os programas, os contratos inteligentes, na rede Solana.
E a Solana é famosa por ser extremamente rápida, né? Sim, muito rápida. Então, ao integrar a SVM, o Bitcoin Hyper está dizendo, basicamente, olha, a gente consegue rodar aplicativos e processar transações com uma velocidade parecida com a da Solana. Uau, mas dentro do ecossistema Bitcoin. E exatamente, como uma camada 2 do Bitcoin. Isso é bem significativo. Por quê? O que isso muda? Muda que abre a porta para desenvolvedores que já gostam ou trabalham com a velocidade da Solana poderem trazer ou criar aplicativos para o ambiente Bitcoin Hyper de forma mais fácil. Ah, entendi. Facilita para quem já conhece a tecnologia da Solana. Sim, e para o usuário final, a promessa é clara: transações super rápidas e taxas mínimas, atacando de frente aquele problema do cafezinho que a gente falou. Aquela analogia do artigo foi boa mesmo. Pegar um motor confiável do Bitcoin E colocar um turbocompressor da Solana para dar mais potência e eficiência para as operações do dia a dia. É por aí. As implicações disso, se a tecnologia entregar mesmo o que promete, parecem enormes. Potencialmente sim. Uma camada 2, assim, poderia finalmente tornar o Bitcoin prático para pagamentos cotidianos, sabe? Desde a padaria até compras maiores, sem taxa alta e espera. Resolveria um dos grandes gargalos históricos do Bitcoin. E não só isso, né? Poderia destravar todo um ecossistema de apps em cima do Bitcoin. DeFi, jogos, NFTs... coisas que hoje rodam mais em outras redes. Traria essa inovação para mais perto da rede mais segura e estabelecida do mercado. E tudo isso sem, teoricamente, abrir mão da segurança da rede principal, que é o grande valor do Bitcoin. Essa é a promessa central das L2 bem projetadas. Usar a segurança da L1. Isso ajuda a gente a entender melhor o porquê da pré-venda ter viralizado daquele jeito. Mais de 12 milhões e meio de dólares. É um valor que chama a atenção mesmo nesse mercado aquecido de L2. Mostra que a combinação da marca Bitcoin com a promessa de velocidade da Solana tem um apelo forte. O artigo até menciona que a estrutura da pré-venda, com reajustes de preço, criava um senso de urgência, né? Sim, estratégias comuns nesse tipo de lançamento. E citava analistas projetando ganhos bem expressivos. Na casa de 1.500% ou mais para quando o token fosse listado em corretoras. Previsões otimistas. Bem otimistas, mas que refletem o potencial percebido caso a solução funcione e ganhe adoção. Olhando o cenário de forma mais ampla, uma solução como essa, se for bem executada, segura e realmente adotada, Poderia redesenhar parte do mapa cripto, sim. trazer o DeFi com força para o ecossistema Bitcoin seria uma mudança e tanto, né? Hoje é dominado por Ethereum, Solana. Com certeza, e resolveria a questão prática do uso como meio de troca no varejo. E isso, claro, acende a competição. Como o Bitcoin com essas novas camadas vai interagir e competir com o Ethereum, que também tem suas L2? Como Arbitrum Optimism. E com a própria Solana. É uma fase de intensa inovação e competição entre as grandes plataformas, né? Todas buscando atrair usuários, desenvolvedores, capital. É um campo em constante movimento, muito dinâmico. Mas é fundamental reforçar um ponto que o próprio artigo-fonte faz questão de incluir, e que a gente sempre lembra aqui. Os riscos, né? Sempre existem. Exato. Estamos falando de um projeto novo, em fase de pré-venda ainda por cima. Investimento em cripto, especialmente nessas fases, tem riscos significativos. A tecnologia pode não entregar, a adoção pode não vir, o mercado é volátil pra caramba. Por isso, a recomendação é sempre a mesma: fazer a própria pesquisa. O famoso DYOR, Do Your Own Research. Fundamental. Antes de qualquer decisão financeira, pesquisar a fundo, entender onde está colocando o dinheiro. O artigo mencionar esse aviso é importante, mostra a responsabilidade. Então, só para a gente dar uma geral e organizar as ideias. Vimos que o Bitcoin, apesar de ser o gigante do mercado, tem esses desafios de velocidade e custo, né? Que limitam o uso no dia a dia. Limitações que abriram espaço para a inovação. Aí o Bitcoin Hyper aparece como uma proposta de solução. Uma camada 2 construída sobre a base segura do Bitcoin. Usando tecnologias como a tal ponte canônica para conectar as camadas. E a máquina virtual da Solana para trazer agilidade e baixo custo. Tudo isso aproveitando a segurança da rede Bitcoin original. A promessa é essa combinação. E o resultado inicial foi essa pré-venda explosiva, milhões arrecadados, com a promessa de destravar o potencial do Bitcoin para pagamentos e aplicações DeFi. Exato. E essa análise toda do Bitcoin Hyper e do movimento das camadas 2
nos deixa com uma provocação interessante para pensar, né? Qual seria? A gente está vendo essa corrida para turbinar redes estabelecidas como o Bitcoin, adicionando camadas de funcionalidade e velocidade. Se essa é a tendência forte agora, Qual será a próxima grande fronteira de inovação nesse espaço? exato, será algo ligado a como diferentes blockchains conversam entre si. Interoperabilidade. Ou talvez avanços em privacidade, identidade digital na blockchain? Pode ser. E principalmente, como essa próxima onda poderá mudar ainda mais a forma como a gente interage com ativos digitais e usa essa tecnologia no nosso cotidiano. Fica aí a reflexão para a gente acompanhar os próximos capítulos dessa história, muita coisa acontecendo. Com certeza, o ritmo de inovação é impressionante. Chegamos ao fim por hoje, a gente se vê na próxima.